22 de julho de 2018, Guarapuava, Paraná. Naquela madrugada fria, o Brasil passaria a conhecer o casal Tatiana Spitzner e Luiz Felipe Manweiler. Com selfies e fotos perfeitas, os dois exibiam em suas redes sociais a felicidade dos protagonistas de filmes românticos de sessão da tarde. Mas por trás das poses para curtidas e invejas online, o que acontecia de fato era um filme de terror às escondidas. Confira agora os detalhes desse caso que colocou em xeque as histórias de contos de fadas de príncipes encantados e o velho e esperado e viveram felizes para sempre. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Vamos pedir, Odete, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marca nas suas redes sociais, me marca também. E seja membro, se puder. Se não puder, tá tudo certo, porque faz parte da vida. E a Odete está aqui para todo mundo, não só para membros. Não é, Odete? Não é? Vamos aqui, minha filha. Vamos falar aqui. Vamos falar sobre um caso bastante pedido, um caso bastante icônico, que é o caso da Tatiana Spitzner. Um dos primeiros casos julgados de feminicídio. E foi um caso de bastante repercussão, e é até hoje, por conta da morte. A morte é sempre imbecil. A forma de matar uma pessoa nunca se justifica. Mas a gente busca a motivação para entender um pouco melhor, para tentar achar algum porquê. No caso da Tatiana Spitzner, é uma morte, todas são desnecessárias, mas é uma morte que não tinha por que existir de fato. Ali não era uma coisa com serial killer, psicopata, com alguém com problema mental e em surto. Ali é simplesmente as relações que estão se transformando hoje em dia, de o homem se sentir o dono da mulher, e às vezes a mulher se sentir o dono do homem também, mas de achar que tudo, que o outro é apenas um objeto seu, e eu quebro ele a hora que eu bem entender, jogo fora, e não é assim. E o que mais me impressiona é que depois da lei do feminicídio, a coisa não parou. A sensação que eu tenho é que a coisa aumentou. Eu já entrevistei várias pessoas, vários promotores, delegados e tudo mais, e eu pergunto sempre, aumentou o número ou passamos a descobrir mais histórias? Eles me falam que é um pouco dos dois, é uma equação, um não interfere no outro, um não invalida o outro. Então, estamos vivendo realmente um surto de feminicídio. Estamos realmente vivendo um surto de homens que se acham acima do bem e do mal com as suas parceiras. É impressionante como, desde que o mundo é mundo, o homem acha que é aquela velha história do Homem das Cavernas, aquela cena que ele bate na cabeça da mulher e vem puxando pelo cabelo. Eu nunca entendi aquilo. Eu perguntava, eu falava, mas isso é o quê? Ah, não, o Homem da Caverna. Não, mas mesmo o Homem da Caverna não tem que fazer isso. E estamos voltando para a caverna. E o caso da Tatiana Spitzner é um caso que traz essa realidade para dentro da casa de todos nós. Principalmente quando é um casal que, aos olhos das mídias sociais, era o casal perfeito. O caso aconteceu no dia 22 de julho de 2018 em Guarapuava, no Paraná. Paraná tem casos impressionantes, assim, né, de iconicidade. O caso Evandro e outros tantos. Mas ele acontece ali dentro de um casal de classe média, média alta, ou seja, eles tiveram acesso à educação, eles tiveram acesso à cultura, eles tiveram acesso a tudo que é sempre apontado como uma forma de o ser humano se tornar algo mais intelectualizado, logo algo melhor. Claramente a intelectualidade tende a melhorar a forma de nós sermos. É através da educação que a gente consegue se aprimorar em muitas coisas. Principalmente quando você tem no casal a Tatiane, uma advogada, e o bonitão lá, o Luiz Felipe Manweiler, um biólogo, biotécnico, ou sei lá o que quer que seja, dentro dessa área médica. Pessoas estudadas, pessoas gabaritadas, mas com seus emocionais muito ali não bem trabalhados, tanto quanto o corpo, que principalmente o Luiz Felipe gostava de trabalhar. O casal se conhece 5 anos antes, eles se conheceram em 2013, eles estavam juntos, acho que não tinha nem batido 5 anos. Em 5 anos eles namoraram, foram morar na Alemanha, voltaram, casaram e foram morar em Guarapuava.
a cidade natal da Tatiane. Eu entrevistei o promotor, o Dr. Papaz, entrevistei também o delegado do caso. E o promotor é muito bom. O Dr. Papaz, ele é um promotor que consegue contar uma história de uma maneira muito clara e muito fácil de qualquer pessoa entender. E ele me traz elementos interessantes de desenho de personagem, né? O Luiz Felipe, irmão Weiler, ele não tinha amigos. E a própria família dele, a relação com a família dele era mais distante. Como é que ele me traz esses elementos? Porque durante o julgamento, inclusive, a única pessoa que apareceu para falar do Luiz Felipe, do irmão Weiler, foi o irmão dele, irmão esse que ele não via há muito tempo, irmão esse que nunca conheceu o apartamento dele de Guarapuava. É sempre muito estranho, né? Não tem aquele grupo de WhatsApp de família com bom dia, boa tarde, boa noite. É um pouco, você vê que ele tinha um distanciamento, ele não tinha amigos. A vida do Luiz Felipe se torna a vida da Tatiane, o que está tudo certo, nem todo mundo é tão social. E que bom que a Tatiane tinha a generosidade, a gentileza de permitir que ele compartilhasse de suas amizades e da sua família. Os amigos e a família da Tatiane gostavam do irmão Weiler. Não tinha problema nenhum com ele, ninguém apontava ele como uma pessoa violenta ou como uma pessoa que maltratasse a Tatiane. Talvez por ela falar pouco com todo mundo. Mas depois da morte dela, se descobre através dos WhatsApps, de troca de mensagens entre ela e amigos, que já existia por parte dela, sim, apontamentos de que a relação não ia nada bem. Claro que ninguém imagina que vai terminar morto, é óbvio que não. Mas é bom que hoje em dia, pessoal, a gente perceba que relações tóxicas terminam e não vão terminar bem, agora podem terminar em morte. Ninguém vai salvar ninguém e a gente não está livre disso. Uma relação ruim é uma relação ruim. E cada vez mais eu entendo que uma relação que não vai para frente, ela não vai para frente. Não adianta a gente achar que vai melhorar ou que com a gente vai ser diferente. A relação, ela está clara. A gente precisa sair dela. E infelizmente a Tatiane não teve esse tempo. Naquele dia, 22 de julho, eles foram comemorar o aniversário do Luiz Felipe. Olha que loucura, né? O presente de aniversário dele foi a morte da esposa. Será? O Dr. Guido sempre me disse que mortes familiares dessa maneira, consciente, como foi a Suzane, que foi um pedido de aniversário, lá eu e a Suzane von Richthofen estou junto com ela. Né? A Suzane von Richthofen, a morte dos pais é um presente de aniversário para ela. Ela fazia aniversário dia 3 de novembro, os pais morrem dia 31 de outubro. Natal, Ano Novo, são quando maridos matam mulheres, a Cláudia do Freezer, ou agora esses casos que eu fiz com a doutora Rosângela, de fim de ano, do marido que matou a mulher e os filhos, enterrou, e o carro explodiu com ele, e o outro que matou os 4 filhos para a mulher não ter um bom Natal, e assim, uma vingança contra isso, ele mata todos os seus filhos. Natal e Ano Novo trazem isso também, mas tem também as suas datas festivas pessoais. Tem vários casos que são próximos aos aniversários dos autores ou das vítimas. E, coincidentemente, a Tatiane Spitzner morre praticamente, no dia do aniversário do Luiz Felipe. Eles tinham voltado, os dois, de uma pequena viagem. E aqui já vai um ponto, porque foi um ponto muito levantado, inclusive pelo promotor, ele mostra isso, até por conta disso que eu vou contar agora. O Luiz Felipe, eles tentaram, inclusive, colocar ele no julgamento como cárcere privado. Eles tinham ido viajar, a Tatiane Spitzner tinha deixado a sua chave com a sua irmã, se eu não me engano, para cuidar de um cachorro. Cachorro esse que eu não sei onde estava no dia dos fatos, porque ele nunca foi citado, mas segundo a defesa do Luiz Felipe, que eu também entrevistei, ele me diz isso, o advogado, que é por isso que a Tatiane estava sem chave. Ela tinha deixado com a sua irmã e não tinha pegado ainda. Mas tem um ponto lá na frente que eu vou perguntar. Quando eles chegam nessa viagem, o Luiz Felipe tinha marcado uma boate ali da cidade de Guarapuava. Ok. Aquela coisa que tem que chegar na hora, se não perde reserva. Talvez a Tatiane tenha demorado um pouco mais na maquiagem, porque a Tatiane também era vaidosa e está tudo certo, vaidade faz parte da existência humana, só não pode ser narcisista como o que o Luiz Felipe um pouco mostra nas suas imagens do elevador. A Tatiane pode ter se atrasado, ele ficou mais bravinho, já não era uma relação lá que estava aquelas coisas, ele fala, então fica aí que eu vou pegar a reserva, depois eu volto para te buscar. Eu não entendo muito isso. Eu faria assim, ó, eu vou indo na frente e te encontro lá.
Ou eu vou pegar um Uber e vou na frente, ou eu vou de carro na frente. Aliás, acho que nenhum dos dois devia de carro, porque eles iam beber. Então eu pego o Uber e vou e você me encontra. Qual o problema? Eu não entendo porque as pessoas têm que andar grudadas. Mas a relação, inclusive, de ciúmes que eles tinham entre eles, exigia até mesmo esse tipo de atitude. Então o Luiz Felipe fala, fica aqui que eu vou lá. E quando ele fica aqui, ele tranca a casa e vai embora. A Tatiana não tem nem como sair de casa. Ela tem que esperar ele voltar. Por isso que o promotor tentou colocar também como cárcere privado. Isso não foi aceito. Já caiu logo naquelas primeiras audiências que são feitas antes do julgamento final. Porque se viu ali que não era um cárcere privado, ele não sequestrou a mulher, deixou lá dentro. Foi uma coisa do casal. Ele volta, o Luiz Felipe, pega a Tatiane. Essas imagens eu gostaria de ver, eles indo para a boate. Eu nunca vi, gostaria de ter visto. Para saber se já tinha uma tensão no ar e dá para se perceber. Eu vejo o elevador do Marcos Matsunaga com a Elise, que ele desce chutando o elevador para pegar a pizza. Ali claramente você vê que aquela pessoa não está bem, está irritada, porque você ficar chutando o elevador. Mas eu gostaria de ter visto essas imagens de o Luiz Felipe indo, voltando para buscar ela. Como ele estava? Eu só vi como eles chegaram, eu queria saber como eles saíram. Eles vão para essa boate, fazem o aniversário, todos os amigos da Tatiana estão lá, porque são os únicos amigos que o casal tem. A família, inclusive essa irmã, estaria também lá. Pergunta, essa irmã não levou a chave para a Tatiane? Esqueceu de levar? Não se pediu? Eu não consigo com essa chave da minha casa. Né? E eu não gosto daquelas coisas de ficar botando dedo em botão, que eu acho que fica feio na porta da sala. Uma hora eu vou ter que me render a isso. Mas não tem dedo. Ela não consegue. Como é que faz? Cadê essa chave? Cadê a chave? Por que a irmã deu a chave? Porque a defesa do Luiz Felipe me disse que a chave estava com a irmã da Tatiane. A promotoria disse que não, que eles só tinham uma chave. Eu acho muito estranho um casal ter uma chave, porque aí você tem um controle, né, só da vida. Deixava a porta aberta, a gente não sabe como era essa dinâmica, porque as pessoas só descobriram essa história da chave depois que ela morreu. Ele tinha, o Luiz Felipe, ele é muito bonito, é um homem lindo, ela é deslumbrante, ninguém aqui está falando, a beleza, eles são aquela beleza que todo de parar o mundo, você imagina, o Luiz Felipe ele jogava rugby, gente, ele se conhece com ele jogando rugby. Tem corpo mais bonito para um homem que jogar rugby? É uma coisa, então assim, ele era um deus na terra e ela era uma gatíssima. Casal que no Instagram manda bem pra caramba. É curtida atrás de curtida, dá na inveja, é o outro que fala tá se mostrando, e tá mesmo, tem o que mostrar. E ele tinha entrado numa vibe muito de ser ainda mais gato perfeito do corpo. O que acontece? Ele começou a usar umas bodeguinhas lá, né? Uns remedinhos aí, uns anabolizantes, para ficar mais sarado. Eu não sei para quê, se ele fizesse direito já ia ficar incrível, mas quis ficar maior. Anabolizante, gente, é uma coisa que as pessoas têm que entender quando vão tomar, porque as pessoas ficam muito nervosinhas com anabolizante. Eu falo anabolizante porque é uma palavra geral, mas são né, testosteronas da vida, GHs da vida, te deixam com a libido muito alta ou muito baixa, te deixam muito à flor da pele, tudo. É uma coisa que está mexendo com teus hormônios e está te colocando em rota de colisão sentimental para todos os lados. Quer dizer, ele estava usando. Aquilo começou já a bater na relação. Tem WhatsApps da Tatiane com amigas que ela reclama da falta de libido do Luiz Felipe com ela. Eu pergunto, tinha libido com outro? Parece que ele até tinha um choco aí com alguém, uma outra moça. Essa moça nem foi ouvida porque não tinha nada a ver. E eu acho que tem que ser mesmo preservada. A menina não tem que ser exposta. Mas parece que ele tinha uma coisa. E a Tatiane estava sacando que o Manweiler estava ficando cada vez mais gato. Tinha umas coisas que eu já... Sabe assim, o Facebook deles é assim, foto dos dois o tempo inteiro. É aquela coisa, tem que provar o meu amor na mídia social. Mas dentro de casa não precisa provar nada. Às vezes a gente passa por momentos mais complicados da vida, que a gente tem mais ou menos tesão, que a gente quer ou não quer. Mas ali estava nítido que ela queria muito a manutenção, ela devia ser tarada nele. E qual o problema? O marido dela. E ele não estava correspondendo. E ela reclama muito disso para algumas amigas. Ela fala que vai, inclusive, se separar dele. Só que
pelas fotos, pelas mídias sociais, você vê que existe ali uma paixão, talvez, dela por ele também. É difícil, gente. Quando você está numa relação tóxica, você não sai da relação tóxica tão fácil. As pessoas não podem ser tão simplistas de virar e falar, se separa. Sim, meu amor, se separa, todo mundo se separa. Agora, você está dentro de uma relação que é um vício, é como uma droga. Nenhuma relação dessas é uma relação prazerosa no sentido do prazer bom. É uma relação viciante, porque muitas dessas relações as pessoas brigam, depois transam, daí brigam e transam, só que o intervalo entre a briga e a transa vai diminuindo. É uma hora que só tem a briga. Tem o prazer de estar com o outro, imagina aquele casal chegando. Era para deixar qualquer um de queixo caído, tem uma série de vaidades ali. E a musculação, para um narcisista, como o Luiz Manweiler não adianta falar que não, só as cenas dele no elevador que eu vou entrar lá, são características de um. Isso daí dito pelas pessoas que eu entrevisto, Dr. Guido da Vida. O Dr. Guido não falou dele, mas ele me retrata como são os narcisistas. A doutora Rosângela já me falou dele, então é um narcisista. Vamos aceitar que é um narcisista. E aquilo foi tomando um corpo dentro da relação, um corpo literalmente, o corpo dele avesso ao corpo dela e ela querendo o corpo dele. E aquilo foi numa continuidade. Na festa de aniversário do Luiz Felipe, parece que ele tomou uns goró a mais e estava até meio que passando a mão nela de uma forma muito vulgar, e aquilo estava incomodando, inclusive. Ela não está querendo ser exposta, ela estava querendo ser vista por ele no dia a dia. Ela ficou meio constrangida, ela comenta com a irmã dela, eu vou me divorciar hoje. É hoje que eu me separo desse homem. Só que ela tem que ir embora. Ela quer ir embora. Aí eu vou dar sugestões já de cara. Gente, você quer separar de uma pessoa, você não dorme na mesma casa que ela naquela noite, tá? Não faça isso não. Você não sabe como é que a pessoa vai reagir. Você quer se separar? Você vai dormir na casa de uma amiga, da mãe, da tia, vai para um hotel, dorme no carro, mas não vai para a casa da pessoa que você quer se separar. Não fale de separação e vai dormir no mesmo... Tem um caso de um menino que levou facada, que eu não posso trazer ainda, porque está em segredo de justiça, da namorada da mulher que não aceitou a separação. A pessoa pode ficar louca. A gente não sabe, a gente só sabe com quem a gente dorme. A gente não é no amor, é na dor. E a gente não sabe como o outro vai se revelar numa separação. Então, assim, vai separar, não se separa no meio de uma praça de alimentação de um shopping, tá? Deixa fazer escândalo. Mas não vai para dentro de um lugar. Bom, ela quer ir embora. Ela ia pegar, acho que carona com a irmã dela. Ela vê que ela está sem a chave do apartamento. Porque lembra que está lá com o Luiz Felipe? Ela volta para a boate e fala, eu quero a chave. Ele já está saindo. Ele falou, então vamos embora. Eles entram no carro, que o carro é dela, mas isso, tudo bem, é o carro do casal. Não, porque tentaram depois colocar como furto, porque ele foge com o carro, mas o carro também é dele, tá no nome dela, mas era dele também. E também foi negado. A justiça também tem que julgar o correto. Também exagerou o furto do carro da mulher, ele seria o herdeiro, como o próprio promotor fala. Aí eles vão... Você não sabe o que acontece no momento que eles entram no carro na boate, mas você sabe quando eles chegam na rua da casa deles. Ali tem um vídeo, eu não vou mostrar, gente, aqui os vídeos das agressões. Por quê? Porque eu acho desnecessário. Você quer ver o vídeo da agressão? Você vai lá no Google e procura. São vídeos muito pesados, são fortes, eu quero respeitar também os familiares, os amigos. Vai que tem uma amiga da Tatiana Spitz, ela já viu esse vídeo 500 vezes, ela não precisa ver agora, não é? Mas eu vou te contar o que tem no vídeo. Eles chegam com o carro, e pelas câmeras dá pra ver que o Luiz Felipe tá tentando jogar ela para fora do carro. E ele não sai dentro do carro. O promotor me diz que é porque ela está sem a chave. Ele devia ter falado uma coisa do tipo assim, você fica aí me esperando, eu vou pra vida. E você fica aí, você fica me esperando porque você serve para isso, para me esperar. Podia ter falado uma coisa dessas. Ninguém tá aqui para isso também. Claro, por que daí ela não liga para a irmã? Por que ela não vai embora? Porque, gente, porque não é assim. Infelizmente, as pessoas que quando estão dentro do quente da briga de uma relação amorosa, não pensam friamente. Porque não são psicopatas, inclusive. Então não dá pra gente julgar o fato de ela não sair do carro. Claro, você aqui assistindo, deste lado aqui do YouTube, fala, menina, sai do carro e vai embora. Qualquer um vai fazer isso. Mas dentro do carro não é assim. A sensação que você tem, às vezes, é que ele está querendo que ela saia e ela quer ficar. Pode ser,
E qual é o problema? Isso não quer dizer que ela tenha que morrer por causa disso. Quando eles estão lá na briga, parece que tem umas porradas ali, cara, e o bicho lá estava pesado e forte. Aquele braço dele, um soco dele em mim ia doer. Imagina uma moça mais fraca. Ele pega, e quando ele começa, ele vê que tem vindo um carro. Ele sai, dá a volta, porque ele não quer escândalo. Entendeu? Ele dá a volta e entra na garagem. Quando eles entram na garagem, começa um novo furdunço. Por quê? Ela sai do carro e não vai, e fica em cima. O promotor disse que ela faz assim, como se falasse, me dá a chave do apartamento. Eu não consigo ver a cena dessa maneira, eu não interpreto, mas isso sou eu. Quem tem que interpretar direito são eles. Então vamos levar como a ferro e fogo que o promotor fala que estaria correto, me dá a chave. Ela se agarrou na chave, ela quer dormir no apartamento, ela quer ficar... Sim, ela quer, a casa dela também, ela pode querer o que ela quiser. Era melhor ela não ir para casa dela? Era, claro, gente, que era melhor. Mas eu repeti porque é importante, mas não é assim. A gente nunca pode julgar com a cabeça da gente aqui no bem bom. A gente tem que se quer julgar, você tem que se transportar para o momento da emoção do que está tendo naquele momento. Ela talvez quisesse, na cabeça dela, resgatar, que eles iam fazer mais uma noite de sexo loucamente, ia tudo terminar bem. A gente não sabe como era a dinâmica dos dois naquele momento para ela, inclusive, se manter em risco, porque realmente ela se mantém. Ele para o carro, ela desce, ela quer a chave, ele não dá, ele dá umas cacetadas nela. Ele joga, ela sai correndo pelo prédio, ele volta, para o carro. É muito doido, porque parece... assim, Jason que vai matar sua vítima, porque a vítima está correndo e ele só está andando, e ele vai pegar. E ele pega. E ela chega nesse ponto, tem umas horas ali, ele para o carro, ele vem, ele pega, ele dá uns chutes, né? Ela cai no chão, parece que ela está desacordada. A sensação que pessoas podem ter é que ela está fazendo cena, ele pegou e deu uns chutes, tipo, vai, para de bobar, vai, para de ser boba. Mas ele dá uns chutes nela, e ali começa, ali eu acho que é o momento que a chave virou para ela. E ali ela quer fugir e não consegue mais. E é terrível assistir a isso, porque ela entra no elevador com ele e ela consegue... Porque ele vai puxando ela. E tipo, agora você quis que eu ficasse, agora você vai ficar aqui comigo. Então você vai ter o pior de mim. Deve ter, sabe, essa sensação que você tem. Ele entra no elevador com ela e ela consegue apertar o térreo, o que mostra que ela não queria mais ir para casa. E ela já está gritando por socorro. E ele aperta o 4, que eu acho que ela morava no quarto andar. Assim. Quando ele entra, ela aperta o térreo e ele entra com ela, aperta o 4. Quando ela vai sair no térreo, ele agarra ela e puxa. Aquele homem com 2 dedos, ela não precisa de muita força, ele só faz assim, ela vai conseguir. E ela tá no elevador tentando sair, ela se agarra para sair, e ele puxa pelo cabelo, por tudo, e puxa ela para dentro. Fecha o elevador, eles chegam no quarto andar, ela não quer sair do elevador, porque aí ela já não quer mais ir para casa com ele. Ali ela saca, ali é claramente que ela percebeu que não vai mais ter saída. Ela sai do elevador, ela quer ficar, ele puxa, e essa é a última cena que a gente tem. Pelo que o delegado e o promotor me contam, dentro da casa recomeça uma dinâmica. Ali eu acho que já devia... Se for a versão da defesa, que ela caiu, e se for a visão da promotoria, que é o que valeu no julgamento, ela foi morta, não haveria outra saída a não ser aquela varanda. Eles entram, tem alguma briga ali dentro, aí eu vou contando já, tem um momento que a Tatiane, desculpa eu chamar de Tatiana às vezes, tem um momento que a Tatiane vai para a varanda, ela fica montada como cavalo, eu vou explicar por que é essa... na varanda, ela fica com uma perna para fora da varanda, outra para dentro, se segurando. Podia estar fazendo cena, vou me matar, vai me jogar? Podia. Mas uma pessoa que faz uma cena dessa também já não está bem. Cabe ao outro também, né, tentar... Não, meu amor, vem aqui. A gente vai se separar, mas se você fica bem, eu fico bem, vamos cada um para a sua. Nesse momento que a Tatiane está parada, para a promotoria, ele queria jogar ela. Para a defesa, ela estava mostrando cena. Por que se ele queria jogar ela viva, daria uma sensação de suicídio? Ele não faz. Porque o acaso da vida. Tem um homem que trabalha num bar na frente da casa, que estava assistindo a Netflix. Olha a Netflix aí de novo.
Netflix é citado o tempo inteiro. Lá no Riborel também, mas lá eles não estavam vendo Netflix nenhuma. Esse cara termina um episódio, ele morava atrás do bar, e sai para fumar um cigarro. Quando ele sai para fumar um cigarro, ele fuma, ele olha para cima. E ele vê a Tatiane, que ele fala isso. Ela estava como se estivesse montada a cavalo. Estava na sala, estava mexendo no celular e assistindo uma série que eu sempre assistia, né? Daí, deu um intervalo daquela série, eu deixei o celular para fumar lá fora. E acendi o cigarro, por um acaso vi um vulto, vi a moça no prédio, debruçada na varanda ali, na sacada. Quando ele vê, o Luiz Manweiler vê ele lá embaixo fumando. Ali ele sacou. Se a promotoria estiver correta, que ele queria empurrar para ela cair como se fosse um suicídio, ele viu que teria uma testemunha. Se a defesa do Luiz Manweiler está correta, ele não queria matar, ele olhou para a testemunha e morreu de vergonha. E virou e falou assim, minha filha, entra porque a varanda não deu. Aí ele tira ela da varanda. Ele olha para a testemunha e faz assim, ó. Para a promotoria, saco, não deu para matar. Para a defesa do Manweiler, ai que vergonha, como é que você é amanhã na rua? Cada um na sua versão, porque a história está sendo recontada por quem não a viveu de fato. O Luiz Manweiler conta a versão dele, mas né, ele pode estar mentindo. Quando ele volta, segundo o Luiz Manweiler, ele vai pegar uma água e ela se joga. Só que no meio disso tudo, ela já está gritando. Aí você vai me perguntar, os vizinhos não ouviram? Eu perguntei também para o promotor. O que o promotor me explica? Sim, vizinhos ouviram. Mas Guarapuava é uma cidade que parece que é bastante visitada e aquele prédio podia ter muita gente de Airbnb da vida. As pessoas ouviam o grito, mas não sabiam se era um ladrão no prédio e se era no prédio, que apartamento que era. Porque não se conhecem, são vizinhos que não se conhecem. A vizinha de parede, que não conhece, devia ser também, ou conhece, ela sabe que é o apartamento ao lado. Ela vai à varanda e vê a Tatiane encostada na varanda chorando. E ela tenta chamar a atenção da Tatiane. Eu não entendo nessa hora, porque a mulher falou, menina, o que aconteceu? Fala aí comigo. Ai. Não falou, simplesmente queria tentar só olhar. Tatiane não olha para ela. Tatiane entra. Eles saem e ela fala, ela está gritando por socorro. Eles tentam ligar para o 190 ali. Não pega o sinal. Eles vão para um outro quarto e se trancam com medo de que o bandidão era bandido, alguma coisa assim, estivesse matando alguém. Elas pegam e ligam para o 190. Não completa a ligação, segundo os vizinhos. Outras pessoas começam a se ligar que tem gritaria. Mas isso acontece meio rápido também da chegada deles. E, de repente, está lá o corpo estendido no chão. As cenas que o Luiz Felipe protagoniza depois, eu acho que, no mínimo, mostra que ele é uma pessoa fria, narcisista. Porque ele entra no elevador, se olha no espelho, dá uma arrumada ainda na camisa, assim, sabe? Tipo, nossa, tô gato mesmo, sabe? Você olha e fala assim, mas eu tô gato. Ele desce, vai pra rua, pega a Tatiane, morta já, sangrando, leva ela para dentro do prédio, no hall, deixa ela estendida no hall, aperta o elevador, entra com ela no elevador, fecha o elevador, ele leva ela para dentro da casa, troca de roupa e coloca uma camiseta para ficar ainda mais impressionantemente lindo, uma camiseta branca ainda, volta com pano, limpa o sangue no elevador e no hall, limpa o sangue no hall, entra no carro e cai fora. Ele está em direção ao Paraguai. Paraguai. Possivelmente a fugir. Ele já tinha morado na Alemanha com a Tatiane, então ele tem conexões mais internacionais. Ele pega e vai. Só que o acaso, de novo, ele bate o carro, destrói o carro e sai andando pela avenida, pela estrada. Claro, já tinha sido acionado a polícia e tudo mais. Um homem lindo daquele jeito andando pela estrada, as pessoas no mínimo vão olhar. E já estava acionado, ele é preso. Ele é preso e ele não confessa nada de cara. Ele começa, na verdade, a negar. Ele vê, o promotor me disse que ele vê as imagens de ele no elevador e ele fala que aquilo não aconteceu. Mas ele estava em surto. Foi feito um teste. Não estava em surto. Então, ele nega a existência. Ele diz que não lembra. Ele lembra de muita coisa, mas ele não lembra do que ele fez. Segundo o Luiz Manweiler, ele foi dar uma água para a Tatiane e a Tatiane se jogou. Aí vamos entrar agora um pouco aqui em como
como que o corpo contou o que aconteceu com ele para os peritos. Quando a polícia chega, ela tem que arrombar a porta, porque o Luiz Manvalli fez o favor ainda de trancar o apartamento. Ele, inclusive, é processado por fraude processual, é condenado, porque quer limpar o sangue, ele está tentando ali mexer no local de crime. Então, ele também é condenado por isso. Quando o perito chega, ele já vê na Tatiane, segundo o perito, sinais de esganadura. E um osso que tem aqui quebrado, que significa que ela foi jogada morta e não ela caiu viva. É uma diferença muito grande isso, porque ela poderia alegar com suicídio se ela estivesse viva quando cai. E ser jogada morta, na verdade, você jogar um corpo no mar para fazer de conta que foi afogado, mas ele não foi afogado, e isso é facílimo da perícia achar. Ela também tinha escoriações, porradas, porque ele ficou batendo no carro. Ela tinha várias marcas. E o legista mostra que todos os ossos da queda, quando ela cai, ela quebra muita coisa, todos esses ossos foram quebrados pós-morte. Então, ela teria sido jogada morta. Segundo a defesa, ela tem uma outra visão, que ela vai fazer uma cena, vai me jogar, vai me matar, e ela realmente cai. Foi um acidente, ela não queria se matar, mas ela se escorrega. Eu recebi o material, eu vou entrar no julgamento da defesa, vou mostrar aqui para vocês, para a gente poder analisar junto e pensar no que poderia ter sido. Segundo a promotoria, segundo os laudos oficiais, a Tatiane Spitzner, ela é jogada sem vida. Portanto, ela foi morta dentro do apartamento. É um desenho muito possível, e não é difícil de ser o real. Segundo a defesa, tem um outro desenho que também não é impossível, não é difícil ser o real. Mas o caso julgado, é o caso que ele a mata dentro do apartamento e a joga pela janela para fazer uma cena. E ainda pega ela de volta, tem umas coisas assim que realmente... Eu fico imaginando o que não foi falado, e alto, né, gente, naquele prédio. Os vizinhos ouviram pouco, ouviram só ela gritando por socorro. Mas esse caso, ele tem essa sensação eterna de foi suicídio ou homicídio. Porque você consegue construir as duas histórias, mas não basta escrever a história, você tem que provar a história. Quando a Tatiana morre, começa ali, lógico, uma coisa que eu acho muito chato. Quando a pessoa morreu, ainda as pessoas querem diminuir a integridade da vítima, né? Destruir a sua biografia. Mas às vezes é necessário para você ver o quanto que você construiu o seu assassino. Depois da morte dela, se descobriu que eles tinham ciúmes, era um casal mais ciumento. Essas mensagens de WhatsApp da Tatiana para a amiga falando que ela não tinha mais uma relação íntima com o marido. É muito perguntado para as pessoas que conheciam a Tatiane, mas ela era deprimida? Ela tinha depressão? Ela era deprimida? Ela tinha depressão? Então o senhor investigou nos níveis emocionais dela? Sim, sempre. O senhor não a diagnosticou com quadro clínico de depressão? Não. Ansiedade, estresse, tensão é uma coisa. Depressão é uma tristeza crônica, geralmente mais de 30 dias. Você perde a vontade de viver. Então, o senhor identificou esses sintomas? Não. Quem faz academia, quem bola a viagem, quem sai à noite, quem tem motivação para trabalhar. Como que era a Tatiana? Ela chegava sempre, cabelo arrumado, sempre maquiada, cabelo dela sempre impecável, sempre bem vestida, com batom vermelho, me chamava muita atenção. Ótimo. O senhor detectou alguma tendência suicida nela? Não, nenhum momento. Então a pergunta que eu sempre faço, você perdeu a vontade de fazer as coisas que você sempre fez? De correr, de ir para academia, de levantar, de sair num barzinho, passear e trabalhar? Ela nunca me queixou. Passei a primeira vez, ela relutou porque ela viu que era um antidepressivo e ela voltou para mim e falou: doutor, eu não estou deprimida, então eu não quero tomar esse antidepressivo. Porque assim, eu não detectei depressão, mas eu detectei ansiedade. E todo mundo fala que ela não era deprimida, ela não tinha depressão. Claro que se pede a quebra de sigilo telefônico de WhatsApp da vida, do computador, do celular da Tatiane. E lá se vêem várias mensagens. Tem conversas da Tatiane, inclusive com o pai, com a família, falando que ela está um pouco deprimida, que ela está um pouco triste. Ela até fala
pro pai numa discussão que ele está tendo por WhatsApp, ela fala, eu vou lá me matar e já volto. Isso é uma forma de falar, né, gente? Não é porque a pessoa escreveu isso que ela vai querer se matar de verdade, mas também pode ser um sinal. Você reconstrói uma história. Ela fala, tem muitas pessoas que falam que ela não tem mais motivo de viver, que ela está muito triste, que ela está muito deprê. Mas a depressão em si é uma doença muito difícil de você estar tão gata como ela estava. Mas ela podia estar criando uma máscara social para ninguém perceber. Ou falando essas coisas para os amigos para chamar atenção, porque as pessoas também gostam de chamar atenção. Era o caso da Tatiana, eu não sei, mas a conversa dela era um aviso, eu vou me matar, era uma carta de suicídio? Foi um suicídio no seguinte sentido de eu vou tirar minha vida, ou foi um acidente, olha aqui o que você está fazendo comigo, ela cai sem querer? Porque existem marcas, que aí eu vou trazer um pouco aqui, que a defesa mostra, existem marcas de esmalte vermelho como é que é o nome daquele negócio, Jesus? O negócio da varanda? O apoiador da varanda, lá aquele ferro que fica aqui, que é branco, que você só consegue fazer se você estiver vivo e fazendo assim. Mas ela não se apoiou, como o cara viu, como o cavalo, não pode ter feito essa arranhadura quando ela estava apoiada? Até tem essa, mas a forma que tem uma ali é só se ela está assim se segurando e cai, escorrega e aí fica o rastro. Durante o julgamento, a defesa do Manweiler tentou colocar algumas provas muito próximo do julgamento, seria o julgamento do dia 10 de fevereiro de 2021. Seria muito próximo. Esse julgamento foi sendo jogado muito para frente, por N motivos, por causa da Covid, por causa de um monte de coisa. A defesa do Luiz Manweiler tenta colocar algumas provas como provas. O promotor me conta que foi feito na calada da noite, muito próximo do limite de colocação de provas, que aquilo não se faz. Aí são defesas de cada um dos lados. O que acontece é que o juiz, de fato, não autorizou o uso dessas provas durante o julgamento. São algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Agora, o ponto principal é, o promotor me fala que não eram provas que deveriam ser usadas. Eu recebi essas provas. Uma delas, eu recebi várias, fiquei vendo todas, mas algumas provas são essa parte que ela podia ser uma pessoa deprimida, que ela teria depressão, blá blá blá. Que são essas conversas com o pai, eu fui pondo ao longo do que eu fui mostrando. Mas uma prova que me chamou a atenção é uma onde algumas pessoas do prédio estão dentro do elevador e é feita leitura labial deles. E essa pessoa do prédio diz, eu vi ela se jogando. Bom, você viu o vídeo aí também. É um morador. Ele não é ouvido pela polícia. De tudo que... Essa realmente me chama a atenção. Por que esse vizinho que disse que viu não foi chamado para depor? Ele viu, não é testemunha? Não tem câmera dele jogando ela? O meu quarto é colado ali com a sacada, então eu ouvi o barulho dela caindo. Ela gritando. Ela caindo. Dá o eco até cair no chão, né? Então eu ouvi esse barulho. O delegado, ele perguntou pra mim fora do processo, né, inclusive, o que eu achava, se ela tinha morrido no apartamento ou se tinha morrido na queda. Eu até frisei bem pra ele que particularmente eu acredito que ela morreu na queda, porque eu ouvi esse barulho fazendo e essa pancada já seca. As pessoas têm que começar a entender que a gente tem sim que em briga de marido e mulher meter colher, meter polícia, meter grito, falar para com isso, pôr as pessoas em consciência do absurdo que está fazendo. Esse papo da gente não se meter em briga de marido e mulher tem que acabar, hein, gente? Não pode fazer assim. Mas depois ela apanha e volta. Porque está numa relação abusiva e a pessoa vai voltar. É vício, é crack, é cocaína, é coisa ruim. E coisa ruim a gente volta mais rápido que coisa boa. Então, ajuda o colega. Vai chamar a polícia toda vez que precisar. Porque uma hora para, mas precisa chamar. Porque a pessoa volta para o seu vício. É uma tristeza. Gente, parar de fumar é um inferno. As pessoas não conseguem parar de fumar. Você quer que a pessoa pare de ter vício em marido, em mulher, abusador? Quando a pessoa já está no vício do abusador, é porque esse abusador está com ela na mão há muito tempo. A pessoa não chega metendo uma porrada na cara. Vem aqui, pá, e vem te amo. Não é o homem das cavernas. Não dá tacadada na cabeça. Você acha que um cara abusador chegar e já deu um tapa na cara de uma mulher, pega um vaso e dá nele. Agora o abusador vai pelo psicológico primeiro, vai
no amorzinho, no ciúminho, amorzinho, e vai derrubando a pessoa, vai falando eu te amo, então só fica comigo. Quando ele isolou a pessoa de todos os seus, ele já pega e aí ele começa o abuso psicológico mais forte. Fica quieta, faz isso, você é ridícula, você é feia, você é isso, você é aquilo. A pessoa se acha a pior coisa do mundo, mas graças a Deus esse homem ainda me quer. Então você começa a ficar dependente do ruim. Aí o dependente do ruim, coitado, tá ali morrendo de vergonha do que tá vivendo, porque ela tem ali uma coisinha de consciência. Então ela não conta pra ninguém. E vai tomando porrada. Aí vem a primeira porrada. Aí tomou a primeira porrada, meu amor, aí e não fez nada. Aí o cara vai pro céu. Só que uma hora você se cansa do seu abusador. E aí você começa a pedir socorro. Aí você começa a precisar de ajuda. Veio ajuda, você vai voltar pro seu abusador. Porque você não conhece mais o mundo lá fora. Você só conhece o inferno que você viveu. E até o ruim passa a ser mais confortável, porque você conhece. E aí você fica nesse ambiente horroroso, mas para você ter um conforto emocional. Porque afinal de contas eu não sou nada, ninguém vai me amar, ninguém vai olhar para mim. Então, graças a Deus, esse homem ainda me quer. E o abusador, quando ele percebe... Então a pessoa começa a querer sair do inferno. Ela pede socorro, mas ela vai voltar, e vai voltar várias vezes. Não adianta culpar, porque se você começar a culpar a pessoa que está sendo abusada e falar, tá vendo, volta, gosta mais de apanhar mesmo, tal, não sei o que lá, a pessoa para de pedir socorro. Aí acabou. Aí ela não tem mais porta de saída. Então, minha gente, se você vir uma pessoa que está dando socorro, chame a polícia. Se você vir de novo, vai chamar de novo. E vai chamar de novo. E se você puder ter a consideração humana pelo outro, tenta conversar com essa pessoa. Tenta levar no psicólogo, tenta se for próximo de você, se não, tenta descobrir quem é próximo. Porque as relações abusadoras e abusivas são um inferno. E tem até de trabalho, viu? Você sabe por quê? Porque o conforto até do ruim é melhor do que o novo. Mas eu garanto que o novo é sempre melhor do que o conforto do ruim. Foi muito bonito isso que eu falei. Gostei. É isso mesmo, vamos ajudar as pessoas. Uma pergunta que se faz muito é, mas o Luiz Manvalli ele não tinha um histórico de violência, as pessoas violentas não têm um histórico, aquilo que a gente já falei agora. Nem sempre o abuso é relatado pela vítima. Então, ele podia ter feito coisas com a Tatiane que só não serão nunca descobertas, porque não deixou marcas, não deixou rastros e ela não contou para ninguém. Mas, quando eles moraram na Alemanha, durante o julgamento, foi mandada uma carta legítima lá do chefe e tal, não sei lá, aquela coisa que tem que ter tradução juramentada e tudo mais, que chegou até o promotor, do ex-chefe da Tatiane Spitzner, que estranhou nela um roxo no rosto. E ele pergunta para ela, que roxo é esse, garota? E ela fala, caí de bicicleta. É aquela história, as pessoas caem de bicicleta, caem no box do banheiro, batem a cabeça no armário e ficam de olho roxo, né? E ele engoliu a história, mas não acreditou. Tanto que ele manda falando que ele desconfiou, inclusive, que lá na Alemanha, logo que eles se conheceram, quando eles se conhecem num jogo de rugby lá, acho que em Curitiba, e vão para a Alemanha, ele já desconfiou. Mas não foi aberto o inquérito, não foi feito nada. Mas ele mandou o aviso. Então, pode ser que essa seja uma das poucas vezes que o Luiz Manvalli, antes de tudo, da queda da varanda, já tenha se exercitado de algum modo em cima dela. É possível? Não é possível? Tudo é. Ela realmente pode ter só caído de bicicleta. Então, mas teve esse componente importante para eu trazer aqui também. O julgamento aconteceu, foi um julgamento longo, um julgamento que o Luiz Manvalli falou durante 11 horas, e ele só respondeu as perguntas do seu próprio advogado. Isso é tática do direito e é lícito e está tudo correto. O promotor não fez nenhuma pergunta. O promotor gostaria de perguntar, por exemplo, eu pergunto, uma pergunta. Ele gostaria de saber por que a história da chave. Por que ele não deixou a chave com ela? Para mostrar o tal do cárcere privado. Ele foi condenado a mais de 30 anos, foi a quase 32 anos, 30 anos pelo homicídio, e 1 ano e quase 2 anos pela fraude processual. O promotor me conta, à época da entrevista, que ele pode ser solto depois de 12 anos, né? Ele foi preso logo em seguida em 2018, porque tentou fugir. Faça as contas aí, não sei que ano que você está. Ele deve estar solto lá para 2030, né? Uma coisa assim. O tempo passa rápido. Só passa sempre. O que passa, o tempo passa.
Ele continua gatão lá na cadeia. O que ele faz hoje não faço ideia. E a Tatiane acabou a vida dela naquele momento. Eu espero que a Tatiane tenha a possibilidade de ser uma forma, de novo vou falar, de as pessoas, eu falo de modo geral, olhar até que ponto pode chegar uma relação ruim, uma relação venenosa. Não prove desse veneno, não vale a pena. A gente tem que sair dele, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas redes sociais, seja membro se puder, se não puder, tá tudo certo, o Making Off tá chegando e eu vou brincar ainda por um tempo, acho que para sempre, se bobear. Vou fazer o Vilela do Inteligência Limitada, que eu dei a entrevista para ele. Eu achei muito legal a ideia de, se você chegar até aqui, escreve aí no comentário, chega de violência contra a mulher, para eu saber que você chegou até esse ponto. Obrigado. Não tem porteiro, zelador nesse prédio, nada? Não, tem porteiro, não. O Aru até me perguntou aqui, não tem porteiro, zelador nesse prédio, nada? Tem, mas daí tem, mas chama depois a polícia. Ou não tem, ou é porteiro eletrônico. Não, agora eu não lembro. Cai um corpo e o cara... Não, mas caiu na rua. Bom... E ele passou com o corpo. Eu vou até deixar isso aqui, essa discussão. É uma boa discussão. Porque na Isabela Nardoni foi importantíssimo o porteiro, mas eu acho que é um prédio sem porteiro, viu? Esses porteiros, que eu sou completamente contra esses porteiros que não ficam na portaria. Então me põe porteiro eletrônico, você toca no apartamento, a pessoa abre. Agora, esses porteiros virtuais, vocês já foram num prédio assim? Não dá, você fica 2 horas lá fora, você vai ser assaltado, vai ser sequestrado, vão vir ETs e vão te abduzir e não vão abrir. E não sabem, os porteiros virtuais não sabem nem onde a pessoa está. Se o teu prédio for de porteiro virtual, não me convida que eu não vou. Não gosto. Bom, mas daqui vai pro Make Off. Você não quer dar uma pesquisada aí, porteiro Tatiane Spitzner? Porque agora, eu perguntei muito dos vizinhos, mas acho que tinha o porteiro, ela quer ir para o térreo, inclusive. Por esse cristal que é o último... Tinha porteiro, sim, mas tinha porteiro. O porteiro deve ter visto. Bom, tinha porteiro, mas também o porteiro não fez nada, o que eu vou fazer? O porteiro não viu nada, nem as câmeras, nem uma mulher lá apanhando eu tô fazendo um caso aí, tudo bem? Que o porteiro também não fez outra coisa. Eu não entendo esse porteiro também, né? Gente, vamos ajudar. Se está vendo um problema, vamos interfonar, né? Vamos ser um pouco mais. Qual é o nome da mulher? Tatiane Spitzner. Eu acho que não tinha porteiro. Eu perguntei para o promotor. Eu perguntei para o porteiro, a história do porteiro. Vou deixar até essa conversa que eu tive com o Aruaí aqui. Eu conversei com o promotor, não estou lembrando, mas eu acho que ou não tinha porteiro, ou aquela história do porteiro virtual que eu não suporto. Porteiro virtual sou contra, me dá aquele porteiro eletrônico que aperta o botão e fala no apartamento, mas não me dá um porteiro virtual, não suporto isso. Acho errado, aliás, eu acho inseguro. Então, porque assim, eu com certeza perguntei para o promotor assim, por que o porteiro não viu, não estava vendo as bodegas das imagens ali, 3 e pouco da manhã, não estava fazendo nada, só podia estar vendo as imagens da câmera. Então, por que não viu ela apanhando lá embaixo e não vai fazer nada? Então, eu acho que não tinha porteiro, por isso que não... Mas se tinha porteiro também não fez nada. Olha, se você foi porteiro nesse dia, sinceramente, para você... Parece que tem realmente um negócio de porteiro eletrônico. É porteiro eletrônico. É porteiro eletrônico. Descobrimos a porteiro eletrônico. Esse porteiro eletrônico não fez nada. Bom, vamos voltar. Voltar para aquilo que aquela conversa estava boa. Cadê a Odete? Fica aí. Filhota, fica aí. Oh, meu amorzinho. Oh, meu amorzinho, meu amorzinho. Aqui. Que foi, meu amorzinho? Que foi? Te tirei do soninho, né? Te tirei do soninho. Mas você fica deitado aqui comigo, vem no meu colo. Coitado, eu tiro ela do sono. Põe ela, aí eu quero sentar na... Aqui, ó, vem cá, fica no meu colinho aqui, fica aqui, que aí você fica gostada, pronto. Vamos ver se o Odete hoje vai ficar o tempo inteiro aqui comigo. Olha ali, Odete, olha você ali, meu amorzinho, olha ali, ó.
Olha ali. Tão gostosinho, ó. Corrona isso. Aqui. Ah, vai sair? Não vai sair. Já saiu. Puxar um pouco a luz, que aí estoura tudo. Aqui. Vamos falar sobre um caso bastante pedido e um caso bastante icônico já, que é o da Tatiana Spitzner. Não, não é aqui. Eu quero. Tá grudado aqui, né? Porque, olha, desde aquela vez que eu perdi um programa inteiro, porque eu não liguei direito o microfone, eu fico tenso toda vez. Por aqui. Macha. Eu escrevo, depois eu não sei nem o que eu tô lendo. Aqui. Oi, agora eu tô gravando no final do dia para não ter a obra. Eu gravei no começo do dia um outro programa e agora eu tô gravando no final do dia outro programa. E no que eu gravei no começo do dia, passou o helicóptero. A pessoa estava indo trabalhar, agora a pessoa está voltando para casa. Acho tão bonito a pessoa pegar helicóptero e ter esse dia a dia de helicóptero. Barato não é, né? Bom, quem sou eu? Vamos voltar. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Tatiane pula pelo lado, perfeito na foto, relação. Na Alemanha, tá. Quando ela resolve que vai separar, ela fala para a irmã dele, né? Tá, pá. Entrada do vídeo, se quiser pôr. Agora tem a igreja, porque são 6 da tarde e a luz está começando a cair, eu vou ter que até abrir a janela. Então, vou deixar um pouquinho mais de luz, né? Entrar, porque luz é Jesus, Jesus é luz. Ó, agora temos mais luz. Não pode ter muita luz na história, mas não pode também deixar muito escuro, que senão granula. Quando toca aí, eu vou olhar aqui. Reprodução simulada, deixa eu voltar. Oh, mas esse sino é longo, hein? Vou voltar.